Olá, meus lindos de Jesus, seja abençoado, Deus abençoe sua vida poderosamente. Estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. E para isso nós vamos falar sobre o tema justificados pela fé. Esse tema é muito importante, que esse tema fala sobre a justificação de Deus, como somos justificados e por que somos justificados. Esse tema ele é muito interessante para que nós possamos entender sobre a justificação. Então vamos ler um texto da palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas esse versículo, ele é muito interessante, que ele já fala tudo. Ele já fala que nós somos justificados pela fé. Por meio de quem? Por meio, de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala também sobre ter paz, que nós precisamos ter paz. Porque a palavra de Deus fala isso? Porque Paulo está escrevendo isso para aqueles crentes que havia ali em Roma. Porque Paulo estabeleceu uma igreja em Roma. Paulo pregou o evangelho aos romanos. E muitas pessoas naquele tempo, de evangelização, de obras missionárias do apóstolo Paulo, converteram, especialmente os crentes de Roma, aqueles romanos, aquelas pessoas que faziam parte ali, daquela cidade, daquele lugar onde ele pregou o evangelho. Então é muito interessante a gente olhar para essa palavra e entender que nós somos justificados pela fé. Então, se você está gostando desse tema, se você está gostando dessa palavra, compartilhe com outra pessoa, envie esse vídeo para outra pessoa, para que a outra pessoa seja abençoada com essa palavra, porque essa palavra é muito interessante. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, entendemos que nós precisamos muito da justificação de Deus na nossa vida. Para quê? Para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos ter o entendimento da palavra, para que nós possamos ser edificados pela palavra. Então o apóstolo Paulo ele fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, tenham paz em Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando Paulo escreveu aqui para os crentes de Roma a respeito desse tema da justificação, a palavra é muito interessante. Quando você vai ler o capítulo todo, depois você lê na sua casa aí o capítulo todo de Romanos capítulo 5, você vai ter um entendimento que Paulo está tratando aqui o quê? O pecado. Por que nós somos pecadores? Porque nós temos pecado no nosso corpo. Porque quando nós nascemos, nós já nascemos com pecado. É muito interessante a gente olhar para a palavra de Deus, porque a maioria das pessoas que vieram no mundo, que nasceram no mundo, já nasceram no corpo pecaminoso, já nasceram em pecado, já herdaram a natureza pecaminosa de Adão. E por que isso? Porque essas pessoas já nascem com pecado. Que culpa que elas têm a respeito do pecado? Porque Paulo está respondendo exatamente uma pergunta: por que um homem só morreria por várias pessoas? Por que um homem só morreria por milhões de pessoas que nem existiam naquela época, como nós que estamos aqui? Ele está respondendo isso, ele está dizendo: olha, vocês tenham paz em Deus, acreditam, vocês são justificados pela fé, pela palavra de Deus. E Paulo passou por muitos momentos na vida, momentos difíceis de luta, e momentos ali de sofrimento na igreja de Roma. Nos períodos que Paulo passou ali pregando a palavra, Paulo edificou uma igreja em Roma. E é muito interessante, porque a palavra vai dizer sobre a questão da criação, porque nós somos criados, porque o pecado entrou no mundo, porque nós somos pecadores. E Romanos capítulo 5, versículo 12, responde isso aí, fala assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos, porque todos pecaram. Então, todos nós somos pecadores, estamos ali diante do pecado o tempo todo, pecamos todo dia. Isso não quer dizer que você aceitou Jesus, que você vai parar de pecar, não. Você continua pecando. Mas qual que é a diferença entre aquele que converteu, aquele que aceitou Jesus, aquele que entregou sua vida para Jesus e agora anda na palavra? Porque ele peca ainda? Porque acontece a questão do pecado? Porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Adão foi um homem que não nasceu com pecado, ele não foi criado com pecado, mas depois ele passou a ter o pecado a partir da desobediência. A partir da queda do homem, aí o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se você está entendendo isso, espero que essa palavra faz sentido para você, para que você entenda que você, mesmo que você seja pecador, mesmo que você esteja no pecado,
Mesmo que você tenha cometido os piores pecados da sua vida, Jesus, ele te justifica. Jesus, ele morreu por você. Jesus, ele entregou a vida dele por você. Ele se entregou para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ter acesso ao Pai. Então, para nós entendermos aqui que a justificação é a respeito do pecado, porque o pecado, ele nos separa de Deus. A palavra de Deus fala que todos pecaram, todos estão destituídos da palavra de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas aqueles que aceitaram Jesus, que entregaram sua vida para Jesus, eles são enxertados na videira verdadeira, que é Jesus, para quê? Para herdar a salvação. Então tenha paz. Creia que essa palavra ela vai trazer paz para o seu coração. Creia que você é justificado pela fé. Não importa o que as pessoas estão falando de você. Se você cometeu um pecado, cometeu um outro pecado, ou se você de repente caiu ou fez alguma coisa errada, né? As pessoas vão te tirar pedra. Mas a palavra de Deus fala que você é justificado pela fé. Se você caiu, levanta a sua cabeça. Olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus é aquele que nos justifica, aquele que transforma a nossa vida. Abre seu coração, deixa Deus mudar a sua vida, porque nós somos justificados. Quantas pessoas muitas das vezes convertem, né, vai para Jesus, entrega a sua vida para Jesus e ficam perturbados porque não entendem a salvação, não entendem o processo que é da salvação, porque que ele precisa andar na presença de Deus. A questão de você andar na presença de Deus não quer dizer que você não vai pecar, não. Você vai pecar, você vai cair. Muitas vezes você vai passar por situações que você vai precisar de olhar para Jesus e falar assim: Jesus, me perdoa, eu fiz errado, era para me ter feito assim, mas eu não fiz, e agora eu estou colhendo pelo meu erro, né? O pecado, ele está todo o tempo diante da gente, e nós precisamos olhar para Jesus, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Espero que você entenda essa palavra, que essa palavra ela pode fazer sentido na sua vida, ela pode te edificar, porque Jesus ele veio para nos salvar, né? A palavra diz em João 3,16, né? Porque ele diz assim, que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele deu o seu Filho por causa de quem? Por causa de todos aqueles que nele crê. Então, se você tem Jesus, você é justificado pela palavra. A palavra de Deus, ela já faz efeito na sua vida. Você já vai herdar a salvação, você já tem a salvação por meio de Jesus Cristo, né? Então tenha paz, tenha tranquilidade. Acredite que você é uma pessoa escolhida por Deus e que Deus te chamou para a salvação. Que você agora está num processo. Ah, mas pastor, eu sou pecador, eu sou muito errado, eu faço muita coisa errada. Não interessa, levanta a tua cabeça, olha para Jesus, olha para aquele que morreu lá há 2000 anos atrás por você, que se entregou pela sua vida. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa que precisa de Jesus, você é uma pessoa que precisa de transformação do Espírito Santo sobre a sua vida. Então se você abrir o seu coração, deixar Jesus entrar e habitar no seu coração, muita coisa vai mudar na sua vida. Você é justificado pela palavra, você é justificado por Jesus, Jesus te salvou, Jesus já entregou a sua vida para quê? Para que você pudesse ser livre do pecado. Jesus diz o seguinte: aquele que comete o pecado é escravo do pecado, né? A palavra de Deus diz isso: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Tem pessoa que tem prazer no pecado, gosta de pecar e muitas vezes não se arrepende, porque eles não estão preocupados muitas das vezes com essa justificação. Ah não, já estou condenado mesmo, já vou para o inferno, está tudo resolvido, né? Tem pessoas que já determinaram isso, que eles vão para o inferno e pronto, acabou. Ah, lá no inferno, se tiver um pagodinho, se tiver, né, um show, se tiver não sei o que, vai ser bom, não vai ser ruim não. E no inferno não vai ter nada disso. No inferno a palavra de Deus fala que o fogo arde e o verme não morre. Então é muito interessante a gente olhar para essa palavra e entender que, tendo, pois, sido justificados pela fé, tenhamos paz em Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo te justifica. Então, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como você está vivendo no mundo, eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando no mundo, mas eu tenho certeza, se você olhar para Jesus, Jesus vai te salvar, Jesus vai te levantar, Jesus vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. Creia nisso em nome de Jesus, tenha fé, porque Jesus morreu por você, Ele se entregou por você, e por isso nós somos justificados. Então quero te dizer que se essa palavra ela está tocando no teu coração, ela está mudando você,
Abra seu coração mais e mais, né? Abra sua boca. Fala assim: Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso dessa justificação, eu preciso da tua paz no meu coração. Porque aqui o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, irmãos, tenham paz em seus corações, né? Não ficam perturbados, não ficam preocupados, né? Com relação ao pecado, com relação ao sofrimento, às dificuldades que vocês estão enfrentando. Tenham paz, porque nós somos justificados pela fé. A fé remove montanha, né? Se você está passando por uma tribulação, se você está passando por um momento ruim na sua vida, olhe para Jesus, olhe para o Senhor, creia na salvação, creia no poder de Deus para te resgatar, para fazer de você uma pessoa vitoriosa, para fazer de você uma pessoa vitoriosa, abençoada e restaurada pelo poder do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, se essa palavra ela tocou no seu coração, compartilhe ela com outras pessoas, envie para aquele irmão que está precisando de uma palavra que está precisando, às vezes está lá, né, atolado no pecado, sofrendo, né, não sabe como sair, e muitas das vezes existem dúvidas, né, na mente da pessoa, a pessoa não sabe como fazer, como que ele vai resolver a vida dele. Olhe para Jesus, ajude essa pessoa, fala com essa pessoa: olha, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus quer te tirar desse lamaçal de pecado, Jesus quer transformar o seu coração, quer te restaurar. Olha para Ele, né? Tenha paz. Muitas vezes a pessoa está perturbada por várias tribulações, por várias preocupações na terra, né? E só Deus pode trazer a paz no nosso coração. Por isso somos justificados. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Espero que essa palavra ela tenha tocado seu coração, né? Não deixe de compartilhar. Envie esse vídeo para outra pessoa, para que nós possamos atingir o máximo de pessoas possível com essa palavra de edificação, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, seja abençoado, e até o próximo vídeo, aqui com palavras edificantes para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.